O tempo é o vento, corre, corre, corre sem parar. Quando diminui sua força, podemos sentir suas carícias. Envolve tanto que nos faz correr também. Faz perder nosso espaço, invadir outras paragens, perder nossos domínios, sair do nosso tempo, perder o próprio rumo, ganhar caminhos alheios, galgar montes, varrer campos, rodopiar sem parar, voar todas as tranças, sacudir toda a poeira, saltar todas as cercas, rasgar todas as roupas, rolar em todas as gramas, tomar toda a água dos rios, comer todas as frutas nativas, saudar todas as aves que passam, chorar lágrimas do vento e dormir o sonho infinito, à sombra de um plátano dourado. Meu nome é Sônia Alme Vieira, tenho 76 anos. O penúltimo livro eram apenas 2 meninos, que foi um livro que foi bem pesado de escrever. O livro fala principalmente da história desses 2 meninos, que é uma história que eu ouvi desde criança. Eu ouvi sempre o meu pai lamentar isso, ele ter sofrido e nunca ter perdoado de ter sido abandonado na beira de uma estrada pelo próprio pai. Então isso aí foi uma coisa muito doída que sempre passou a minha adolescência, aquilo sempre vinha aquela história. Até que depois que eu comecei a escrever, agora chegou o momento, eu vou contar essa história, né? Aí ficou complicada a história de contar a história porque muitas pessoas ainda vivas e muitos bem vivos ainda, né? Se alguém reclamar, é a minha história. Então aí eu criei coragem, mas vou falar bem a verdade, é uma coragem assim que não é muito grande ainda, né? Mas eu ainda me preocupo. Eu sempre gostei muito da minha história, achava que... Mas eu nunca pensei num roteiro de filme. Eu gostaria sempre de fazer um sucesso em propaganda, mas acabei não investindo nisso aí. Mas quando eu soube do filme, principalmente pelas pessoas que estão promovendo o filme, a minha alegria foi imensa. Essa história do abandono dos filhos sempre me acompanhou na adolescência. Desde que eu me entendi, que eu consegui entender essa história, sempre eu sofri por isso. E sempre eu perguntava para o meu pai, por que que tu foi junto com teu irmão abandonados? E o meu pai e esse meu tio jamais perdoaram esse abandono. Eu levo os 3. Os 3 ou nenhum. E agora é interessante eu ver que o meu avô está vivo. É muito legal isso. Muito legal. E o meu avô está vivo. E eu posso dizer quem é o meu avô? Pode, vó. O meu avô é o Werner Schunemann. Ai, eu fiquei adorando. Será que ele vai me aceitar como neta? A Alda, eu considero o personagem, não digo que seja o principal personagem, porque o principal realmente é o Antenor, mas a Alda é o personagem mais sofrido e mais vítima do Antenor. Eles casaram, ela era praticamente uma menina ainda, né? Tiveram 4 filhos, foram morar na fazenda do avô dos meninos e lá o Antenor retomou os antigos desejos dele, mulheres e carteado. E a Alda começou a se sentir muito abandonada e se encantou por um empregado da fazenda e o empregado por ela.
e o Antenor, pegou a Alda com o namorado. O namorado. Como é que é? Hein? A relação do Antenor com as suas mulheres sempre foi uma relação de domínio, sabe? De força, das suas mulheres não terem o direito de escolher nada. Elas estão sempre escondidas. Ô, Antônia, fica quieta, tá? Então, ele mandava, ele dormia com elas a hora que queria, ele fazia o filho, era assim. Elas não tinham escolha, não tinham conforto, não era respeitada por ele não respeitava de forma nenhuma. Ele era o mandão, ele mandava e tinha que ser obedecido. Mulher para ele, talvez eu exagerasse, mas mulher para ele era quase como cachorro. É importante este movimento que vivo, este momento que vivo. Eu vejo a minha história ser apresentada quando as mulheres ainda sofrem abusos e maus tratos, hoje, e lutam pela igualdade de condições. Querem escolher com quem dividir suas vidas, querem ocupar cargos e salários com igualdade de condições. Querem o dinheiro, o direito de ocupar posições de comando, também nas áreas administrativas, querem voz de comando também. A Alda não teve voz de comando, nunca administrou a sua própria vida, sempre foi vítima de tudo que aconteceu com ela. E depois, as suas duas filhas também sofreram muito. Tenho pena dele. Pena de vocês. Pena de nós. Se Antenor precisasse de conselho hoje, se ele vivesse hoje, eu iria mandá-lo fazer uma lavagem cerebral e recomeçar tudo de novo. Tudo o que ele fez só serviu para contar essa história. É bem triste isso, mas não deixou legado nenhum, a não ser tristeza, e é a razão para contar uma história. Ele teria que recomeçar a fazer tudo de novo, desmanchar totalmente e remontar toda uma vida inteira. Ele não teria vez hoje. O Antenor, eu tenho imagens muito lindas dele, porque quando eu comecei a conviver com ele já era o meu vovozinho, né? E era um vovozinho querido, ele ia sempre na minha casa, mas a história que eu sentia era outra coisa, não tinha nada a ver, porque era transmitida pelo meu pai, que é o meu pai e o meu tio, são dois personagens que têm destaque no livro também. E as outras duas filhas do Antenor, que é a Dalila e a Divina, eu amo essas duas pessoas, amei muito essas duas pessoas e a imagem delas eu amo até hoje. E a Dalila está bem vivinha. Essa história é imensamente importante porque é uma missão que eu cumpro, sabe? Eu tinha uma coisa assim que eu tinha que fazer isso, sabe? Era um botar para fora uma coisa que me incomodou muitos anos, durante toda a minha vida. No momento que eu botei toda essa história para fora, não vou dizer que não ficou dores, sofrimentos de lembranças ruins, mas não, eu fico pensando que hoje, com este livro, eu vivo um momento muito interessante, que é dar continuidade a uma situação que eu entrego para vocês, darem vida para esses personagens. Vocês vão mostrar, eu só escrevi, vocês vão mostrar
Vocês vão dar vida e vou mostrar o que é o sofrimento dessas mulheres, como elas foram sofridas. Eu gostaria de registrar este momento interessante que a gente está concluindo essa filmagem, as reportagens. Eu achei que estamos num lugar imensamente adequado, porque é uma pousada Volta ao Mundo, uma pousada temática imensamente confortável e gostosa, cheia de amigos e que nos receberam com um carinho muito grande. Muito obrigada, Pousada Volta ao Mundo. Muito obrigada, amigos do filme. Meus netos. Mais algum agradecimento? Eu quero agradecer ao meu neto, Santiago, e a esses todos os netos que ele colocou à minha volta, que estão fazendo toda essa montagem do filme. Agora, a partir de agora, são meus netos. E eu quero presente de Natal.